Oi pessoal, tudo bem? Espero que você esteja super bem. Nesse vídeo aqui eu quero comentar com você um dos conceitos mais básicos e também muito importantes na psicanálise. Para isso eu quero que você pense no seguinte: você já deve ter visto em algum filme, seriado ou desenho animado uma cena em que o protagonista ele tem que tomar uma decisão e aí aparece uma miniatura dele assim de um lado em forma de anjinho dizendo não, não faça isso. E do outro lado aparece uma miniatura dele em forma de diabinho, né, esse diabo do folclore, né, em forma do diabinho aparecendo e dizendo para ele assim não, faz sim, faz. E o outro lado dizendo não. E aí a pessoa tem que tomar uma decisão sobre o assunto. Tenho certeza que você nesse momento, você deve estar lembrando de alguma cena, de alguma série, de algum filme que aparece algo semelhante a isso que eu contei agora. Fala pra mim, conta pra mim, escreve aqui nos comentários. Quero ler os teus comentários. Eu leio todos os comentários aqui no canal, viu? E eu respondo alguns também. Então, manda aí o teu comentário pra gente. Ah, e já que eu já falei de comentário, se inscreve no vídeo. Tem um botãozinho aqui pra você se inscrever. Se você gosta de falar de psicanálise, de psicologia, saúde mental e emocional, toda semana tem vídeo novo aqui. Você não pode perder, tá bom? Muito obrigado. Bom, vamos lá então. Vamos falar do id, ego, superego. É uma forma em que a psicanálise enxerga a nossa mente. É uma forma de ver o funcionamento da mente humana. Uma forma subjetiva de ver o funcionamento da mente humana. É importante eu dizer essas palavras aqui para explicar para você, porque isso não é uma coisa biológica. Id, ego e superego não são conceitos biológicos. Igual, por exemplo, se eu estivesse falando aqui de tronco cerebral, de sistema límbico, né, essas coisas aí, isso seria algo biológico. Eu estou falando de algo subjetivo, um entendimento subjetivo sobre a mente humana, beleza? Vamos lá então. Aliás, eu tenho um vídeo aqui que eu falei do inconsciente, tá aparecendo aqui, ó, um card aqui. Clica aqui em cima que você vê esse vídeo depois, fala sobre o inconsciente. Mas enfim. Vamos falar primeiro do id, desse trio aí, o trio do barulho, né? Id, ego, superego. O id, amigos, é a parte da nossa mente que é responsável por controlar, não só controlar, por desejar, por todos os nossos desejos. Aquela vontade que você tem de comer aquele bolo de chocolate quando você está de regime, ou até quando você não está de regime. Aquela vontade que você tem de tomar aquele refrigerante, ou de você, não sei, ir em certo lugar, passear, aquela vontade que você tem de fazer alguma coisa que você gosta muito. Isso é o id funcionando. O id, ele age diretamente no nosso desejo. Tanto e principalmente os desejos primitivos, como os desejos. O desejo é dominado, é a área do id. Alguns livros vão colocar isto, ok? A tradução aí. Mas eu vou dizer aqui id. Então essa é a função do id. Vamos falar um pouquinho sobre o superego, que faz um papel meio que invertido ao do id. Meio que porque não é o inverso. O superego, que também alguns livros vão chamar de supereu, depende do livro que você for ler, o superego é o nosso juiz interno. O superego representa tudo que a gente aprendeu dos nossos pais, da sociedade, na escola. Ele é a repressão, com muitas aspas, aos desejos que nós temos. Não uma repressão necessariamente boba, ok? Uma repressão simplesmente assim, não e pronto. O superego, ele é responsável por dizer assim, olha, isso aqui não é correto. Não está correto você fazer isso. Não tome essa decisão porque você vai ter problemas. Então, é a voz da consciência, digamos assim, ou a voz da culpa também. Quando uma pessoa faz alguma coisa que não é correta, o superego é a parte da nossa consciência, é a parte da nossa mente que fica ali dizendo, ó, não te disse, eu não te disse para você não fazer isso, olha aí, ó, e você fez. Esse é o superego. Bom, e o ego? O ego é o mediador, é a parte da nossa mente que tenta equilibrar os desejos do id com as demandas e regras do superego. E isso, a ideia é que o ego faça essa decisão sem colocar você em problemas. Ok? Então ele funciona como se ele fosse um diplomata, uma pessoa que vai negociar pela paz, pelo bem comum, digamos assim, né? Que beleza. Então o que acontece? Como que isso funciona na prática? Funciona assim. Pensa só numa pessoa que está fazendo um regime, ela já fez esse regime por uma semana. E aí, no dia número 7, ela passa numa padaria e ela vê um bolo de chocolate bem gostoso. Eu já falei de bolo 2 vezes, né? Enfim, por que será? Pois é, então, ela vê um bolo de chocolate na padaria e ela fala assim com ela mesma: eu mereço esse bolo. Já faz uma semana que eu estou fazendo um regime, é um regime difícil, eu me comportei super bem, além disso, eu trabalho muito duro, estou aqui, tá um preço bom, eu acho que eu mereço, eu vou comprar. Mas nesse momento que ela pensa em comprar o bolo, ela meio que escuta, por assim dizer, uma outra voz que diz assim, olha, mas se eu comprar esse bolo, eu posso acabar colocando tudo a perder. O meu regime, tá tão difícil fazer esse regime, faz uma semana que eu estou nele, por que eu não posso aguentar mais alguns dias até poder comer o bolo? Será que realmente eu preciso comprar esse bolo agora? Bom,
Aí nós acabamos de ver nesse exemplo aqui que eu dei, o id funcionando, o superego funcionando também. E aí o ego, que é a parte mediadora, vai decidir. Compra o bolo, vale a pena comprar esse bolo ou não vale a pena comprar o bolo? E aí a pessoa vai tomar uma decisão. Então, basicamente, assim funciona id, ego e superego. Muitas vezes o id, ele é retratado no cinema, né, nas mídias, aí nas séries, como sendo um diabinho, como sendo uma parte do mal da nossa consciência. Mas isso não é muito verdadeiro, não. Aliás, isso é totalmente falso. O id, muitas vezes, ele permite que a gente faça muitas coisas boas na nossa vida. O id é a parte desejante da nossa consciência. Então, cada vez que a gente quer ter prazer na vida, seja por comer uma comida gostosa, por fazer um passeio ou outras atividades, quem está por trás disso é o id. Eu estou falando quem como se o id fosse uma pessoa, você percebeu? Essa parte de nós que decide ter prazer é o id. E nós precisamos ter prazer. Nós precisamos ter desejos. Nós somos seres desejantes. Então, que bom que existe essa parte de nós que deseja, que nos motiva a desejar e a realizar os nossos desejos. Então, não é uma boa ideia ver o id como um diabinho, porque graças ao id é que nós temos prazer na vida. Basicamente isso. E o superego, ele também nem sempre é um anjinho, não. Ele não é sempre do lado do bem, não. Muitas pessoas, por terem um superego muito dominante, muito tirânico, elas sofrem, por exemplo, de depressão. Porque elas acreditam que tudo na vida delas, elas não merecem, elas não podem, elas não devem. E para tudo, elas escutam de si mesmas assim: você não merece, você não deve, você não pode, você não é. E assim, você não é, você não é, você não é, você não é. Tantas e tantas vezes que a pessoa vai indo para baixo, para baixo, para baixo e cai, por exemplo, numa depressão, porque o superego foi tirânico, foi muito dominante. Então, o superego não é nenhum anjinho não, viu? O superego, ele age para o nosso bem, mas ele também pode agir para o nosso mal. Assim como o id age para o nosso bem, mas também pode agir para o nosso mal. Imagine só uma pessoa que seguisse 100% de todos os desejos que ela tem na cabeça. Pensa você aí. Qual que foi um desejo mais louco que você já teve, que você viu que se você realizasse esse desejo, você ia se meter em problema? Conta pra mim. Se você quiser, né? Se você quiser, conta pra mim nos comentários aqui embaixo. Então que bom que nós temos essa ferramenta, né, na nossa mente, o id, o ego e o superego. Esse é um conceito básico em psicanálise. Em psicanálise nós falamos que ele é a segunda tópica de Freud, é parte da segunda tópica de Freud, uma outra maneira que se vê o funcionamento do psiquismo humano, da mente humana. Existe uma primeira tópica, que eu comentei num outro vídeo, né, também, mas talvez eu faça algum outro vídeo falando sobre isso. E eu espero que você tenha gostado desse conteúdo aqui. Eu falei de maneira mais simples que eu pude. Pode ser que se você já estuda psicanálise, você já ouviu isso 1 zilhão de vezes, mas tá aqui mais um vídeo para tua coleção, tá bom? Um grande abraço para você, não perca o próximo vídeo. Aliás, tem um vídeo aqui, ó, aparecendo para você. E aqui desse lado aqui tem uma bolinha para você se inscrever no canal. Aqui você se inscreve no canal, aqui você vê esse vídeo, ficou joia, viu? Clica nesse vídeo aqui. Não sai sem clicar num dos dois, ó. Um dos dois você vai clicar agora, tá bom? Um abraço para você, vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau.